Rolex, uma das marcas mais luxuosas, desejadas e respeitadas do mundo. Para muitos, ela representa sucesso, vitória, chegada. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quanto custa sustentar essa imagem? Porque enquanto alguns compram um Rolex como símbolo de conquista, outros entram em dívidas profundas tentando parecer vencedores. E aqui vai uma verdade desconfortável. Luxo não empobrece ninguém. Decisão errada, sim. Neste vídeo, você não vai ouvir promessas de riqueza. Vai ouvir sobre escolhas, sobre risco, sobre visão de longo prazo e sobre um homem que construiu um império não com ostentação, mas com precisão, paciência e controle. A história de Hans Wilsdorf, o menino órfão que criou a Rolex, e o que a trajetória dele ensina, e o que as pessoas erram ao tentar copiar apenas o resultado final. Porque no fim, toda escolha cobra. A conta chega. Hans Wilsdorf nasceu em 22 de março de 1881, em Kulmbach, na Baviera, Alemanha. Ele não nasceu pobre, pelo contrário. Seu pai administrava um próspero comércio de metalurgia e artigos de ferro. A família vivia com conforto, estabilidade e boas perspectivas. Hans estudava em boas escolas, tinha acesso à educação de qualidade e vivia um padrão acima da média para a época. Mas a vida não funciona como um gráfico linear. Em 1892, sua mãe morreu após adoecer gravemente. Um ano depois, seu pai também faleceu. Hans tinha apenas 12 anos e, em poucos meses, perdeu tudo: paz, estrutura, segurança. E aqui já aparece a primeira grande lição financeira. Estabilidade não é garantia. Após a morte dos pais, Hans e seus irmãos ficaram sob a custódia dos tios. E foi nesse momento que a conta começou a ser cobrada. Os tios decidiram vender os bens da família. Parte do dinheiro foi usada para benefício próprio. O restante desapareceu. Hans foi enviado para um orfanato chamado Ernestinum, em Coburg. De um dia para o outro, ele saiu de uma casa confortável para um ambiente frio, hostil e violento. Sofreu bullying, agressões físicas, isolamento. Mas aqui surge algo importante. Hans não tinha controle sobre o que perdeu, mas passou a ter controle sobre como reagiria. Enquanto muitos desistiriam, ele fez uma escolha silenciosa: estudar. No orfanato, Hans se destacou em matemática e idiomas. Aprendeu inglês, aprendeu francês. Naquele momento, isso não dava dinheiro, não trazia status, não impressionava ninguém. Mas era um investimento de longo prazo. Enquanto outros jovens buscavam atalhos, Hans construía a base. E essa é uma diferença brutal entre quem constrói patrimônio e quem apenas consome símbolos de riqueza. Educação não aparece no pulso, mas decide o futuro. Durante seus estudos, Hans fez amizade com um jovem suíço que falava constantemente sobre sua cidade natal, La Chaux-de-Fonds, uma cidade conhecida mundialmente pela indústria relojoeira. Aquelas histórias ficaram gravadas na mente de Hans, não como sonho, mas como possibilidade. Aos 19 anos, cansado da rotina rígida do internato, ele decidiu sair. Mudou-se para Genebra, na Suíça, sem fortuna, sem herança, mas com algo raro: disciplina e visão. Em Genebra, Hans conseguiu emprego como aprendiz em uma empresa de exportação de pérolas. Não era glamour, era trabalho operacional, mas ele fez algo que a maioria não faz. Quis entender como o dinheiro circulava. Aprendeu sobre tarifas, negociações, importação e exportação. Aprendeu como margens funcionam, como contratos são feitos, como erros custam caro. Enquanto muitos só querem ganhar mais, Hans queria entender o sistema. Essa diferença muda tudo. Certo dia, Hans recebeu uma carta de seu amigo suíço. Havia uma vaga em uma grande empresa relojoeira, Kuno Corten, localizada justamente em La Chaux-de-Fonds. Coincidência? Não.
Oportunidade encontra quem está preparado. Hans aceitou. Lá, ele não apenas trabalhava no setor administrativo, mas era responsável por dar corda em centenas de relógios todos os dias e testar sua precisão. Isso não era glamour, era repetição. Mas foi ali que ele virou especialista. Enquanto outros viam relógios como acessórios, Hans passou a vê-los como engenharia. Naquela época, relógios de bolso dominavam o mercado masculino. Relógios de pulso eram vistos como frágeis, femininos, imprecisos. Mas Hans enxergou algo diferente. Ele achava desconfortável tirar o relógio do bolso. Via o futuro no pulso. Em 1914, disse algo que soava absurdo. Os relógios de pulso substituiriam os de bolso. Risco enorme. Apostar contra o mercado custa caro. Mas Hans não apostou em status. Apostou em funcionalidade. Em Londres, Hans trabalhou em uma empresa de relógios responsável por expandir vendas. Aprendeu tudo o que podia e sentiu que estava pronto. Mas havia um problema. Não tinha capital. Foi então que seu cunhado, Alfred Davis, decidiu investir. Sem contratos complexos, sem garantias, apenas um aperto de mão. Em 1905, nasceu a Wilsdorf e Davis. Aqui entra uma lição que quase ninguém aprende. Empreender não é glamour, é risco compartilhado. Nos primeiros anos, a empresa apenas distribuía relógios. Hans focava em uma coisa: precisão. Em 1908, decidiu mudar o nome da empresa. Precisava ser curto, pronunciável em qualquer idioma, fácil de lembrar. Depois de muitas tentativas, surgiu a Rolex. O nome não significava nada, mas permitiria significar tudo. Com a Primeira Guerra Mundial, muitas empresas quebraram, mas a Rolex cresceu. Relógios de pulso eram mais práticos para soldados, mais seguros, mais eficientes. Em 1914, a Rolex venceu o prêmio de melhor relógio de pulso no concurso suíço de precisão. Mas logo veio outro problema: os impostos altos na Inglaterra e o preconceito contra alemães. Hans tomou uma decisão difícil. Mudou a sede para a Suíça. Decisão financeira, estratégica, fria e salvadora. Em 1926, a Rolex lançou o Oyster, o primeiro relógio de pulso à prova d'água. Mas Hans não apenas lançou o produto. Ele provou. Colocou o relógio dentro de aquários. Deixou funcionando. Não prometeu. Demonstrou. Aqui está uma diferença brutal entre quem constrói valor e quem vende ilusão. Após perder sua esposa em 1944, Hans criou a Fundação Wilsdorf. Transferiu todas as ações da Rolex para ela. A Rolex nunca seria vendida. Nunca abriria capital. Não pagaria impostos. Essa foi talvez a decisão mais inteligente de toda a história da marca. Agora vem a parte que ninguém gosta. As pessoas veem a Rolex pronta e ignoram o processo. Compram status antes de construir base. Parcelam símbolo antes de ter patrimônio. Hans construiu valor por décadas antes de virar luxo. Muitos tentam inverter isso, e é aí que a conta chega. Rolex não é o problema. O problema é querer parecer rico antes de ser estável. Hans Wilsdorf não ficou rico rápido. Ele ficou consistente, e essa é a diferença entre quem constrói legado e quem vive sustentando imagem. Porque no fim, o tempo sempre cobra. E quando cobra, a conta chega.